Bom dia, eu sou a professora Lívia, de Matemática do Colégio São Francisco, professora dos alunos dos sextos anos. E a fim de dar continuidade aos estudos dos nossos alunos, eu vou estar enviando algumas videoaulas, certo? Para que eles possam conseguir resolver as suas atividades em casa, ok? Vamos lá? Vamos começar? Bom, nós vamos começar a nossa aula com uma pequena revisão do que trabalhamos nesse tempo com a geometria, tá? A gente viu os elementos primitivos da geometria, ponto, reta e plano. A partir dos elementos primitivos, nós estudamos as retas, estudo das retas, segmento de reta, semi-retas, estudamos também retas paralelas e concorrentes. Vamos lá para as figuras espaciais. Nelas, estudamos os paralelepípedos e os cubos. Os paralelepípedos formados por retângulos, Consequentemente, esses retângulos são paralelos, iguais 2 a 2. E os cubos, vimos que são formados por quadrados regulares. O que significa isso? De mesmo tamanho. E logo após, fomos nos sólidos de revolução. Sólidos de revolução é a mesma coisa que os corpos redondos, esfera, cone e cilindro. E a aula de hoje vai apresentar para vocês ângulos. O que são ângulos? Onde estão presentes, certo? Na nossa natureza, no nosso dia a dia, o que é ângulo afinal? 3 imagens aqui representam para vocês alguma ideia de ângulo no nosso dia a dia. Aqui nós temos um pequeno pedaço de um mapa aqui da nossa cidade. Se você vai do trajeto da sua casa até o colégio, várias vezes você muda de direção, ora para a esquerda, para a direita, siga em frente. Nessa questão de trajeto, você usa a angulação sem saber, inconscientemente. É a mesma coisa do trajeto que você está fazendo em casa, do banheiro para a sala, do banheiro para a cozinha, do quarto para a sala, do quarto para a cozinha e vice-versa. Todo esse trajeto que você faz, mudança de sentido de direção, é uma forma de usar ângulos na sua vida. Outra ideia também de ângulos aqui na colmeia das abelhas, você percebe que são formados por pequenos polígonos de 6 lados, certo? Cada aberturazinha dessa daqui formou um ângulo. Então, nós temos 6 ângulos em cada um dos polígonos aqui da colmeia. Outra forma também de visualizar ângulos na natureza. Em construções, nós temos ângulos aqui, ângulos nas janelas, ângulos nas portas e muito mais. No nosso dia a dia, objetos, seja em casa, em alguma situação, aparece lá os ângulos. Nós vamos agora definir ângulos na geometria. O que são ângulos, então, afinal, na geometria? É uma abertura existente entre duas semirretas de mesma origem. Você viu na aula passada que semirreta, ela tem começo e não tem fim. Então, nós vamos precisar aqui de duas semirretas para construir um ângulo. Semirreta OA, lembrando sempre que a denominação de semirreta, ela tem um tracinho com a setinha voltada para a direita, e a semirreta OB. Repare aqui, para que eu possa dar nome a este ângulo, eu vou precisar das 3 letras dos 3 pontos que estão presentes. Então, eu vou precisar do A, do O e do B. Quando eu coloco as 3 letras unidas, para denominar que é ângulo, eu preciso colocar um circunflexo no vértice. O vértice aqui é o O. Ele é o encontro das duas semirretas. Então, ele recebe o circunflexo, o chapéuzinho. Ok? Então, este ângulo aqui, ele é chamado de ângulo AOB. Na próxima parte, nós vamos então perceber que temos um instrumento para medir ângulos. O instrumento mais utilizado para medir ângulos é o transferidor, ou basicamente o transferidor. E cada unidade de medida do transferidor é chamada de grau. Como será que a gente utiliza, então, esse instrumento para medir ângulo? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo de um instrumento de transferidor de 360 graus.
Cada partezinha, cada unidadezinha dessa daqui representa 1 grau. Então, se você tem 360 partes iguais, cada unidade dessa equivale a 1 grau. Se você for dividir, então, essa circunferência inteira ou, né, o transferidor inteiro de 360 graus em 4 partes iguais, o que você vai obter? 4 ângulos de 90 graus, que são também chamados de ângulos retos, ok? Como que a gente usa o transferidor, afinal? Vamos então aqui conhecer os tipos para a gente usar. A gente tem 2 tipos de transferidor que a gente pode usar para medir e construir ângulos. O transferidor de 180 graus ou de meia volta, o transferidor de 360 graus ou de volta inteira. Na construção e na leitura, a gente tem algumas regrinhas. Vamos verificar aqui. Bom, você precisa ter um transferidor para você conseguir fazer a leitura ou construção de ângulos. Qualquer modelo do que você viu ali anteriormente, né, seja de 180 ou de 360, você vai conseguir fazer isso certamente. Então, o que você precisa saber? Que todo transferidor, ele tem aqui no seu centro um tracinho, uma abertura, um risquinho, onde você vai posicionar o vértice do ângulo. Posicionou o vértice do ângulo, você vai alinhar uma das semi-retas ou das extremidades do ângulo no zero. Repare que este transferidor de 180 graus, ele pode tanto começar com o zero do lado direito para o lado esquerdo, que é a parte de dentro do transferidor, quanto o zero pode estar na parte de fora do seu transferidor. Vai de 0 até 180 também. Bom, no caso aqui, como a leitura deste ângulo em vermelho está do lado direito, a gente utilizou a parte de dentro do transferidor. Então, o ponto de partida é alinhar no zero, certo? Se você contar aqui do 180, a sua leitura provavelmente vai ficar errada. Então, preste bem atenção se ele está alinhado no zero. Alinhando no zero, você vai lá verificar aonde a outra semi-reta parou. No caso aqui, 10, 20, 30, 40 e 5. Então, ele parou aqui no 45. Este ângulo equivale a 45 graus, ok? Neste outro exemplo, nós temos aqui um transferidor de 360 graus e a leitura está do lado agora esquerdo. Repare que foi alinhado aqui no zero essa semi-reta e a outra semi-reta está lá no 120. Olha, mas o zero tem de dentro e tem de fora. Ok, tem de dentro e tem de fora. Então, o que você vai ter que prestar atenção? Ó, se você está indo de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, parou na onde? No 120. E ele está do lado esquerdo. Então, se você alinhou no zero, você vai contar de 10 em 10 até chegar na outra extremidade do ângulo, ok? Então, este ângulo aqui equivale a 120 graus. Como que você vai construir ângulos, então, a partir do transferidor? Primeira coisa é traçar uma reta suporte. Esta semi-reta, ela vai virar aqui semi-reta, por quê? Porque você vai colocar um ponto inicial nela, que seria o vértice do ângulo. Então, traçou a reta, já vai lá e coloca um ponto para marcar o vértice. A segunda parte da construção, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu transferidor, vai alinhar o vértice lá no centro dele e posicionar a sua semi-reta no zero, ok? Feito isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui uma marcação de vértice alinhando no zero e vamos contar, queremos marcar aqui um ângulo de 45 graus. Agora, vamos contar aqui de 10 em 10 até chegar lá no 45. 0, 10, 20, 30, 45. Quando eu faço isso, você vai pegar um lápis ou uma caneta e vai marcar aqui na parte de fora do seu transferidor
o ponto para ser uma referência do ângulo de 45 graus. Marcou o pontinho, você vai tirar a sua régua, o seu transferidor, e o que vai ficar? Vai ficar uma semi-reta e um ponto. Você vai pegar uma régua e vai alinhar este ponto no vértice, construindo assim, então, uma abertura que equivale ao ângulo de 45 graus. Se você tiver tem preferência de construir o ângulo com a abertura voltada para o lado direito, basta você alinhar a sua semi-reta aqui, ó, no zero que está do lado de fora, contando de 10 em 10, 10, 20, 30, 40 e 5. Daria aqui, então a sua semi-reta ficaria unida com a de baixo aqui e o ângulo ficaria voltado com a abertura para a esquerda. Então, vai de cada um. No caso, este aqui, ele está com a abertura virada para a direita, ok? Tanto faz você fazer, então, uma abertura para a esquerda quanto para a direita. O importante é você alinhar o vértice no centro do seu transferidor e a sua semi-reta no zero, combinado? Bom, agora é hora de praticar. É com vocês. Após essa aula de hoje, o que vocês podem conseguir fazer? Os exercícios de aplicação e os propósitos da página 114 a 118. E qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pela Agenda Edu, ok? Não se esqueça de ficar em casa, se proteger e lavar bem as mãos. Conto com vocês na próxima aula. Abraço carinhoso e até lá!